eu recebo agora o comentarista esportivo Silvio Keller. Afinal, o Beck entra em campo neste domingo numa missão muito importante que pode valer o ingresso no Campeonato Brasileiro na 4ª divisão. E a gente vai conversar com o Silvio agora sobre essa questão. Semifinal da Copa Santa Catarina, jogo de volta no estádio do SESI no domingo, com grande expectativa, Silvio. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Itaberá Esporte, Sistema Bandeirantes de Comunicação. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com todo o público enorme que aprecia esporte, e futebol, que é a nossa paixão, enfim. E podemos falar, né, sobre a expectativa dessa semifinal, depois de quase 10 anos, para ser mais exato, Jorge, caro ouvinte, foi no dia 17 de julho de 2016, o Metropolitano, então, representando o Blumenau e o Médio Vale, foi derrotado pelo Caxias, Associação Caxias, de Caxias do Sul, por 2-0 aqui no Monumental do SESI, e nunca mais Blumenau esteve numa competição nacional. E agora sim, expectativa, a retrospectiva indica, eu sou muito prudente em falar de favoritismo, mas há uma energia muito positiva para que Blumenau, eu repito, toda a nossa região do Médio Vale esteja no calendário nacional do futebol. Isso é muito bom. Principalmente depois do primeiro jogo, né? Eu vi, não todo, mas parte do primeiro jogo entre Joinville e Beck, lá em Joinville. Aliás, estádio cheio, torcedor de Joinville gosta do futebol. O blumenauense também gosta do futebol, mas não joga essa paixão para o clube local, né? Joga para clubes de fora. Mesmo assim, a expectativa é de ter aí um bom público no estádio do SESI no próximo domingo. A gente viu que o Joinville venceu a partida por 1-0, mas o Beck teve oportunidades de mudar esse marcador, né, Silvio? Sim, eu acompanhei também detalhadamente todo o jogo, com visita lá em casa, não deu para ir para Joinville, enfim, a gente está cobrindo a Copa Santa Catarina com o parceiro do LS Eventos, o Luciano, mas o gol do Joinville foi um gol de uma bola espirrada na zaga, do capitão Marcão, e acabou tirando o goleiro Gledson da jogada, mas a rigor o Beck foi propositivo, é uma palavra muito usada no jogo. Ele conseguiu contornar alguma dificuldade do Joinville, que tentava ser ofensivo, mas não levava perigo ao Blumenau. E o Blumenau, que é uma equipe, eu tenho falado isso lá do começo da 2ª divisão, é uma equipe técnica, é uma equipe que joga e deixa jogar. Então, num cenário, no campo de inimigo, ela permitiu que o Joinville tentasse ações, mas encontrou espaço sim, mostrou a sua qualidade no toque, na transição setorial, e digo o seguinte, falando em justiça, no futebol a justiça por vezes não aparece, mas um placar igual, 1-1, teria sido mais justo, Jorge. Bom, o que o Beck precisa nesse domingo para chegar à semifinal, para chegar à decisão da Copa Santa Catarina de futebol? E se nesse domingo, né, foi feita aí a gente aqui também divulgou que o confronto contra o Tubarão nas quartas de final valeria vaga para a Série C, o que não aconteceu, né? Havia uma dúvida. Não, e ainda há uma dúvida sobre essa questão. Mas, enfim, o que o Beck precisa domingo para chegar ao Campeonato Brasileiro e o que ele precisa no domingo para chegar à final da Copa Santa Catarina? Para chegar à final da Copa Santa Catarina, basta que ele mantenha a igualdade, né? A vantagem que ele tem. Se fizer um empate, ele deixa de ter a igualdade e tem a vantagem. Se sofrer 1-0, vai para as penalidades. Enfim, então ele precisa manter essa vantagem. Ele será finalista. Ou seja, é como perdeu de 1-0, precisa vencer por 2, é isso? Exatamente. Se for 1-0, pênaltis. Se for 1-0, pênalti. Enfim. O Joinville se classifica com empate. O Joinville se classifica com empate. Então não é um cenário difícil diante do que nós vimos lá em Joinville e durante toda a Copa Santa Catarina. E eu também volto à 2ª divisão. A equipe do Blumenau, ela não chegou ao acesso por uma circunstância interna, não pela qualidade do futebol que ela mostrou. Foi comando,
foi uma desagregação circunstancial pela parada ali de uma semana e meia, dado que ele classificou direto da primeira para a terceira fase, houve um relaxamento, que não é natural, mas isso agora não acontece. É uma sequência de jogos diante de equipes todas batidas de forma convincente. Ora, fazendo 1-0 leva uma penalidade, fazendo 2 dá a volta olímpica. Mas no jogo de ida faltou ao Blumenau a proposta de criação singular do camisa 10. Ele faz falta, sim. A gente não pode dar o demérito de quem entrou, de quem cumpriu a função de tentar suportar a ausência do Jardel. O elenco do Blumenau é bom, na média ele tem razoável nível técnico, mas vamos lá, o Diego Jardel, em dia de inspiração, ele faz a diferença. Nem tanto como finalizador, que ele é bom finalizador, mas fazendo um processo de criação e alimentando as duas alas que se projetam, né? E conseguem criar situações de gol. Então, assim, Jorge, um cenário muito positivo. Eu não gosto da palpite, vai ser 2, vai ser 3, mas eu sinalizo, sim, o retrospecto, a qualificação individual dos jogadores do Blumenau. Eu sempre tenho dito o seguinte, no futebol moderno, houve uma involução, um retrocesso na qualidade individual e houve uma evolução, uma progressão na qualidade coletiva. O Blumenau, ele tem as duas, porque se nós analisarmos individualmente cada jogador de cada posição, nós vemos que para as competições que ele disputou, são jogadores com uma qualificação individual na média ou acima. E você vai olhar outros adversários e você vê jogadores de uma qualidade sofrível, até nos fundamentos básicos. Então, no elencamento do Blumenau, lá em outubro, novembro do ano passado, segundo o Carboni, o CEO, foram mapeados entre 270 a 280 jogadores, e aí passaram por uma escala de testes até chegar aos 25 que estão aí. Então, tiveram sorte, sim. Eu tenho chamado o Blumenau uma equipe técnica, que, como eu gosto de ver, uma equipe que deixa jogar, mas joga também. Você vê quando ele tem uma situação defensiva ali, a calma e o sossego com que tem uma troca, uma transição para a esquerda, para a direita, passando pelo zagueiro ou fazendo a transição direta para o setor ofensivo, é qualidade. Então o Blumenau, ele é uma equipe superior à do Joinville, individualmente e coletivamente. E você alia essas duas vantagens ao fator casa, que conta, o fator emocional conta bastante, sim, e na casa cheia, né? O SESI tem essa desvantagem até em relação à arena. A arena é mais próxima do que o SESI, mas se transforma assim num caldeirão. O torcedor vai com o ímpeto de querer dar a volta olímpica lá na Copa Santa Catarina. E eu acredito muito no jogo de domingo, tá, Jorge? Que depois desses 9 anos aqui que nós falamos, Blumenau tenha como você fazer, nessa semana que vem eu não vou viajar, porque pode ter uma terceira fase de uma Série D. O torcedor que é apaixonado, ele olha tudo isso, sim. E que bom isso, né? E que bom você saber que poderá ter expectativa de bons jogos, né? Com certeza. Então, se o Beck passar a decisão da Copa Santa Catarina, ele automaticamente garante vaga na Série D do Campeonato Catarinense, mesmo que o adversário dele seja o Marcílio Dias? Olha só, ele deverá garantir se ele vencer, porque há uma regra que foi divulgada pela federação. Eu fui para a cabine no último jogo lá, e o colega Emerson Luiz falava, mas mudaram em cima da hora. Eu falei, não, eu usava a mesma regra do América do Rio, que o América foi vice-campeão da Copa Rio e a Portuguesa foi campeã, a Portuguesa Carioca. E aí, ela já tinha ganho a vaga, porque ela se classificou na edição desse ano para a segunda fase, então os 32 dos 64 estão garantidos. Garantidos. A Portuguesa foi de seguinte, não, eu não quero. Foi na federação e falou, eu quero a Copa do Brasil, deixe para o América. E eu usei o mesmo raciocínio aqui, mas aqui eu não pude fazê-lo, porque isso tem que ter o aceite da federação. Aí o Crispim, com todo respeito, gosto muito dele, é um esportista, marcelista, e aí, enfim, não. O Blumenau tem que ficar à frente do Marcílio de qualquer forma. E de que forma? Somados os pontos das quartas de final, 2 jogos, e os da semifinal, o Blumenau tem que ficar à frente. E ele pode ficar à frente e os 2 passando até. Porque o Blumenau já tem 6 pontos, né? 6 pontos. Ele vence. O Marcílio tem 4. O Marcílio 4. Aí se o Blumenau vencer, e tem que vencer para passar,
ele vai a 9. O Marcílio vencendo por mais de 3 gols ao Figueirense, ele também vai para a final, mas chegará a 7. A vaga já é do Blumenau. É essa a situação que foi divulgada pela federação. Aí eu entendo, né, que a federação está jogando, de repente, contra os seus filiados. Porque há clubes, Jorge, no Brasil, buscando essa vaga pelo ranking nacional, e um é o Sampaio Correia, lá do Maranhão, que está de olho nisso. Mas, assim, nós catarinenses queremos que vá um pela Copa, que pegue a vaga Copa Brasil Figueirense, que o Marcílio já esteja lá pela edição desse ano, e que o Blumenau leve a vaga como vice-campeão ou campeão da Copa Santa Catarina. Aí vem e largam essa, de que tem que ter a soma de pontos, é uma atitude, no mínimo, anti-catarinense, né? Sendo razoável, anti-catarinense. Eu sou o falecido, né, comendador Delfino Pádua Peixoto Filho, ele queria quantos mais clubes, melhor. Ele disse uma vez para mim, aqui na Beira Rio, nos encontramos à noite, eu estava caminhando, se ouviu? Eu não quero um clube de Blumenau na primeira divisão, eu quero 2. Coisa linda vir para o SESI e ver essa casa cheia. A gente não encontra isso em nenhum lugar no estado, amor que tem. Então, parece que está faltando algo nesse sentido por lá também, para brigar pelos nossos clubes, né? E dizer, vai o Blumenau, vai o Marcílio Dias, como já vai o Joinville, como já vai o Santa Catarina. Isso só vai fazer bem para o nosso ranking, só vai nos alavancar. Exatamente. Então, se você gosta do futebol e do futebol da cidade, domingo, 3 horas da tarde, Beck e Joinville jogam pelo jogo de volta da semifinal da Copa Santa Catarina de futebol. Joinville venceu o primeiro jogo por 1-0, o Beck agora precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir a vaga na decisão da competição. Se vencer por 1 gol de diferença, essa decisão vai ser nos pênaltis. E se empatar ou perder, a vaga fica para o Joinville. A outra semifinal é entre Marcílio Dias e Figueirense em Itajaí, mas o Figueirense tem uma ótima vantagem, venceu o primeiro jogo por 3-0. Se perder por 3, a decisão da vaga vai para as penalidades. Para perder a vaga em campo é por 4 ou mais gols, né? Qualquer outro resultado dá a vaga para o Figueirense, que está buscando uma vaga na Copa do Brasil, né? Que o Figueirense não tem. Que o Figueirense não tem, e eu vi um compacto, não vi os 90 minutos, mas o Figueirense, superior absoluto em campo e desejoso dessa vaga, ele não vai fazer com que o Marcílio Dias tenha vida fácil em Itajaí. É muito apropriado dizer, sim, que o cenário para o Blumenau é vencer, sim, e o cenário para o Figueirense é ele ser finalista. Então, há uma grande tendência, Jorge, caro ouvinte, que nós tenhamos uma final de Copa Santa Catarina, Blumenau e Florianópolis, né? E detalhe, né? Com a campanha do Blumenau nas fases anteriores, sendo melhor, a decisão é no estádio do SESI. Que bacana, né? Exatamente. E o Blumenau com um time, pelo que tem apresentado até agora, apesar da derrota para o Joinville, né, em condições de enfrentar o Figueirense. Né? Se vai ganhar é outra história, né? Mas em condições. Né? Em condições, elenco qualificado. Assim, eu gosto de ver jogadores técnicos, né? A gente que brinca no futebol aí na Várzea, brinco nas patotinhas com meus netos e filhos. A gente não dá bico para arquibancada, né? Tem os volantes, os meias, sem citar nome dos jogadores na média ali. A gente vê que eles não ficam dando bicuda para arquibancada, né? O próprio capitão Marcão teve a infelicidade do lance lá, do gol, mas enfim, ele é um zagueiro forte fisicamente, boa mobilidade, mas com uma técnica diferenciada, Jorge. Isso faz e chama a atenção, né? Eu vinha para cá, não sei, no nosso tempo que nós temos, encontrei o meu querido Vado Nunes, artilheiro aí do nosso saudoso Palmeiras, campeão catarinense em 1972, pelo América de Joinville, que tinha um ataque Marcos Cavalo, que depois seria campeão com o Figueirense, jogaria Campeonato Brasileiro, o Romualdo, um dos maiores atacantes do América de Joinville e também no Joinville em si, e na esquerda o Vado, e no meio, quarto homem de meio campo, o João Carlos Cueca, que depois foi para o Avaí. Era uma máquina de jogar futebol. Foi campeão em 72 com o América, ladinho no lateral esquerdo, enfim. E eu disse pro Vado, puxa vida, que saudade, né, Vado, daquele tempo. Eu joguei 2 anos com o Vado, salão aqui em Blumenau, eu trabalhava no escritório de contabilidade, e tinha ali
fazíamos as participações. E o Vado era meu pivô, eu era ala, eu era fixo e jogava. O Vado a gente não dava bicuda para arquibancada, né? Esse Silvio é tão difícil de ver futebol. A gente está vendo aí cara dando bicuda para arquibancada e jogando no Real Madrid. Eu falei, pô, cara, hoje, Vado, com a qualidade que tu tinha, eu ia ali no Derbal bater palma para ti. E batia até palma pro Coral, porque o Coral vingava vocês quando vocês tomavam umas pancadas. Mas eram jogadores super habilidosos que a gente viu jogar. Esse tempo passou, e é bom ver que ele pode voltar, que a gente não tem um time de brucutus, que há uma proposta de se fazer futebol como arte, como independente de resultado, né? Que seja, fui ao SESI, vi um jogo, meu time venceu e jogou um baita futebol. Isso é bonito. Silvio, uma das principais perguntas é continuidade. Uhum. O futebol já frustrou muito quem gosta desse esporte aqui em Blumenau. Né? E o que a gente pode prever de continuidade, se é que é possível isso, né? Pelos teus conhecimentos, né? Pelas informações que você tem, o que a gente pode prever de continuidade do futebol em Blumenau? Vamos lá, o Beck ganha uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O que isso a gente pode trazer de previsibilidade, né, de uma participação no Campeonato Brasileiro, de quem sabe uma sequência, quem sabe buscar, lutar para chegar à Série C, que é um calendário mais garantido daí a partir de 2027. O que se pode esperar de uma segunda divisão do Campeonato Catarinense de Futebol no ano que vem com os nossos representantes? Com certeza o acesso a uma competição nacional. Eu falei aqui em outra apresentação minha sobre os clubes que já estão na quarta divisão e não queriam o aumento. Por quê? Porque se não houvesse o aumento, eles teriam um mês de calendário a mais, porque eram grupos de 8 esse ano, 7, 7, 14, né? Como agora serão grupos de 6, são 5, 5, 10, 4 jogos semanais, diminuiu um ano. E muitos desses clubes já tinham contratos de jogadores para até o final do ano que vem, sabendo que teriam os estaduais, que eles disputam, as copas estaduais pelas vagas que eles buscam na Copa do Brasil, e também a Série D. A Série D perdeu um mês. E brigaram bastante. Haviam clubes que não queriam. E foram vencidos pelo desejo da CBF, que impôs isso. O Blumenau ganhou. Todos os que estão entrando nesse aumento, o meu América do Rio ganhou. Esse calendário a mais, 10 jogos, nós estamos falando 4, 4, 2. 2 meses e meio. É inconcebível se fazer um contrato por menos de 90 dias, até nem é permitido com um jogador, né? Então permite que se contrate um jogador para a Série D, mais para uma segunda divisão. Aí vem a previsibilidade do seu planejamento de investimento no elenco operacional, ou em ativo fixo, se for o caso, o Beck irá para um CT, terá que ter isso para investir na formação, mas isso é uma coisa para médio e longo prazo. Mas poderá apresentar para investidores, eu tive Itajaí ontem, à tarde em Penha, não fui a Balneário, queria almoçar com o Beni, presidente do Barra. Está entrando um patrocínio monstro no Barra. Mas aí nem é pelo poder de venda do Barra e de seu presidente, meu amigo, mas é do master investidor, que é a SAP alemã. É um investimento gigante de 10 milhões e meio para que eles cumpram aquilo. O presidente Silvio, eu vou para a Libertadores, ele colocou assim, na mesa, nós almoçando. E essa possibilidade ela vai existir para o Blumenau. Com o ingresso numa quarta divisão, já veio a Teca. Não é de monta, é mais participativo o investimento. Mas vamos lá, o Médio Vale, há um monte de investidores que podem mediatizar suas marcas, as suas propriedades. E também o clube terá que fazer uma lição de gestão pessoal. Eu quero dizer o seguinte, tem que vender bem tudo o que puder. Tem que ter um escritório, uma mesinha aqui no meio da rua e respondendo a cada menino, a cada torcedor. Porque o Blumenau ele não é um clube associativo, como é o Metropolitano. O Metropolitano não é uma SAF. E o Metropolitano é um clube à moda antiga. E peca um monte no relacionamento com o seu torcedor. E ele muito mais não deveria ser. Mas o Blumenau sabe disso, os seus gestores, que eles têm que criar uma situação de vínculo com esses 400 mil habitantes e buscá-los.
Só aí vai ver ingresso muito grande. Eu nem falo de venda de camisa, eu falo de eventos. Eu falo de fazer uma banda de rock, a meninada adora, um poder imenso de se fazer receitas alternativas e criar um calendário. Há planos para isso, eu não tenho detalhes, mas há também de cotização fracionada, que é o quê? A SAF tem os seus investidores masters hoje, que eles têm o seu limite de investimentos. Surgiu aí alguém do Tubarão falando que está à venda a parte, 30% ou 40%. Normal! Normal que o BEC venda 40%. É uma SAF, é um investimento como qualquer um. Se eu tiver R$1 milhão e entender que eu não devo deixar aplicado 1,25 e que me dê aí um rendimento de 12.500, vou colocar no Blumenau, eu tenho a possibilidade de retorno de bilheteria, mais a participação de um direito econômico de um jogador, de um evento que vai fazer, eu vou colocar no Blumenau. Só que nós gestores da SAF, temos que fazer isso chegar de uma forma correta até o público, porque é uma resistência natural. Você é vascaíno, né? Então você... eu quero que o Vasco da Gama não seja uma SA, eu quero que o Vasco seja uma sociedade sem fins lucrativos, porque o Vasco é meu. Não é. Ele não será, ele até é, mas não será por muito tempo. O Real Madrid está abrindo o capital. E sabe que se não abrir, ele na esteira do tempo vai se perder para os clubes ditos profissionais e que já estão como empresas. O Manchester até hoje sofre resistências com a capitalização que houve, porque tinha uma profunda vinculação à associação. Enfim, e aqui muito mais, né? A gente se acha dono, eu me acho dono do meu Palmeirinha, que não existe mais desde 1979. Nós temos que criar uma cultura e entender que o futebol é uma atividade econômica com um grande conteúdo emocional e social. Também é isso. Em essência, para ele continuar existindo, ele tem que ser uma atividade econômica por indicadores. O Barra se preocupa com a torcida, Silvio. Eu me preocupo com a torcida, mas eu me preocupo tanto ou mais com os meus indicadores de performance de cada pessoa que está aqui dentro. E eu respondo por isso. O Blumenau tem essa missão e os seus gestores, o Carbone e os seus pares, sabem que o desafio é enorme. Mas o cenário é super positivo, Jorge. Há uma cidade que pulsa futebol, uma cidade economicamente diferenciada, com poder aquisitivo, e aliada a Gaspar, Timbó, vai até Rodeio, Benedito, Massaranduba, Luiz Alves e Ilhota. Nossa, olha o espaço que há para se criar, para criar uma marca regional que depois vai ganhar uma amplitude estadual, que pode brigar de igual para igual, como a Chapecoense no Oeste, como o Criciúma no Sul. Eu sou muito positivo. Acontecerão tropeços no caminho. A questão da continuidade era difícil, mas eu percebo que divulgaram um orçamento que está sendo cumprido, ninguém escuta mimimi de que o jogador não recebeu, de que a logística não foi bem feita, de que a federação não foi paga, de que o borderô, aquelas coisas do passado que nos entristeciam e muito, né? De que o empresário, poxa vida, vou contar uma para ti do seu Afonso Schreiber, eu fui pedir ajuda, que é um verbo que não se conjuga mais no futebol. Em 2004, para subir, o Metropolitano vendia o jogo por camisa. Cheguei lá, joguei uma camisa da luminária dele em cima da mesa da Tashiba, e ele disse, mas quem fez isso aqui? Digo, não, isso não foi plotado, isso foi pintado. Ele disse assim, eu quero 4 placas iguais a essa pintada, eu quero dar o nome de quem pinta elas, porque eu quero fazer mais 4 para colocar aqui na rodovia. Eu encantei ele. Suba, que eu quero as 2 mangas, só se tu subir. Hoje isso está fácil novamente, há uma ansiedade para esse tipo de posição, tá? Então, eu não vejo dificuldade na continuidade. Pela seriedade do plano, há uma facilitação pública também do poder municipal, ou tripartite, se for o caso, com a municipalização do SESI, que é um outro desafio, né, de manter essa estrutura multimodalidade. A gente está aqui falando de futebol, mas que ela receite e dê resultados. O futebol pode ajudar na receita para isso. Obrigado, Jorge. Imagine um evento no SESI, como eu falei em banda de rock, né? Mas não sei, multi-eventos. Eu vejo lá em Camboriú que tem um evento religioso que eles fazem lá, os Gideões. Aquilo sustenta a gente o ano todo, às vezes. Gente que vai vender salgadinha na porta daquele evento, uma semana, ele vive 4, 5 meses só com aquilo. E Blumenau já tem essa propriedade, né? Então, e ali na retaguarda deles, eu conheço o Packer, da SAF, o Carbone, conversei algumas vezes, e os pares ali do Rony, o pessoal,
é gente que é formada, Jorge. Ali não tem marinheiro de primeira viagem. O Packer é um cara, e hoje é turismo lá em Dayal, né? Mas ele foi muitos anos no esporte. O Packer foi o cara que eu mandei fazer os primeiros bonés para jogarem num estádio de futebol lá. O Robert von der Heide era presidente. Silvio, faz alguma coisa para domingo? Tu vai estar onde? Eu digo, pô, eu tenho que ir lá para Jaraguá. Mas passa lá em Dayal, fala com esse cara e faz uns bonés. Eu chego lá, eu sou o Packer. Quantos bonés tu quer? 25. Fez 50 para mim. Nunca esqueci o Packer. A disponibilidade, não teria como eu fazer para ti, mas é para o futebol eu vou fazer. Ele tem essa visão. Ele é um cara que é gestor público, né? Então não é, eu vou depor contra pessoas que passaram. Não é um aventureiro. Porque da aventureira a gente está cheio, né, Jorge? De pessoas que já se foram, não estão mais por aqui, a gente não vai querer falar. Mas era gente que tirou aquilo que não existia e nada botou. Tá? Eu não sei você, mas se a gente comparar público de Beck Metropolitano na segunda divisão, parece que o Beck ainda... O Sim. pessoal ainda quer ver para crer. Sim. Eu não sei você. É uma visão... Mas o Blumenau, ele conheço. correu quantos anos adormecido, né? Sim. Ele Esse Beck que a gente está falando, Blumenau que a gente está falando, é o Madureira, né? É o Madureira, exato. Com CNPJ Madureira. Do Antônio Carlos Ainda Corsini. é CNPJ Madureira? Sim, ainda há uma transição do CNPJ do Eduardo Corsini, há uma situação de débitos que ficaram ali para serem acertados. Confesso que não sei a transição. Ele falou, Silvio, tem que ser tanto, 500 ou 600 mil para acertar isso, mas não é o Beck... original, sucessor do nosso querido Palmeiras Esporte Clube, que em 26 de julho de 1979, o Pimpão transformou em Blumenau. Sim, o Esporte Clube Madureira de 2004, que já foi campeão da Copa Integração, que fez o último jogo oficial do meu querido Adebal Ramos da Silva, num jogo de entrega de faixas da Copa Integração, com o Clube Atlético Ibirama, com o Mauro Ovelha do supervisor. Estou tentando me lembrar o nome do treinador e caiu aquele dia, foi derrubado no último tempo. Eu estava lá cobrindo aquele jogo porque eu gostava e vi esse último jogo, mas enfim. E aí foi se arrastando, né? A paixão do Corsini pelo futebol. Ele participou depois da segunda divisão, depois transformou em Blumenau e depois parou e depois voltou, mas era uma então, quixotesca, né? Essa sequência aí, que não sem continuidade, é que deixa o torcedor desconfiado. Deixa, porque ele é muito exigente. Ele olha assim, eu sempre falo, ele olha para os jogos abertos, né, Jorge, e vê aquilo, puxa vida, né? O nosso futsal agora não está muito bem, mas ele vê o futebol salão brigando de igual a igual. Ele quer a mesma performance. Nós somos muito exigentes em resultados, porque nós somos exigentes, o blumenauense em geral aqui, nós somos exigentes, Jorge, com nós mesmos, com as nossas agendas. E a gente transfere isso para o futebol. Eu tenho meu irmão, Silvio, eu não vou para o SESI para ver pelada. Ele diz na minha cara, eu quero lá para ver bom jogo. Eu conheço muita gente assim, então é que até hoje não foi porque ainda é desconfiado. Porque ainda é desconfiado, mas então esse espaço tem que ser trabalhado com carinho, né? E mostrado. E quanto menos errar, mais agregação vai ser natural. Então, e o Metropolitano tem a seu favor o que ele construiu esse caminho sozinho, mas cometeu os seus pecados, que eu chamo de ingerências, principalmente administrativo-financeiras. E assim, não é a história. O tempo te cobra, né, das suas ações. E agora eles têm que cumprir a lição de casa e refazerem seus projetos para darem a volta. E se acontecerem isso, eu te digo, vai ser muito bom. Porque assim, vamos lá, respeitadas as devidas proporcionalidades, tá? Grêmio e Inter, Atlético e Cruzeiro, no Curitiba, o Coxa e o Atlético. E o Paraná agora numa situação difícil lá embaixo também. Cara, isso, a concorrência, e até porque assim, o mercado é livre. Mas um time só. Eu sou defensor de projetos e planos que tragam excelência. Eu quero ver bom jogo. E seja de quem vier. E se puder um dia o meu América vir aqui, o meu coração vai ficar dividido daí. Valeu, Silvio Keller, falando sobre o confronto de domingo entre Beck e Joinville, valendo uma vaga na decisão da Copa Santa Catarina, e para o Beck também o ingresso na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Obrigado, Silvio. Valeu, Jorge, um abraço a todos. Domingo, todos os caminhos levam ao SESI. Oxalá a gente tenha sim, vamos ter uma competição nacional.
E um abraço a todos que gostam do futebol, né? Que é um bem e só faz bem socialmente, emocionalmente e também economicamente para a cidade e para o país. Um abraço de coração. Um abraço, Silvio. O jogo é às 3 horas da tarde. Inclusive, a Prefeitura de Blumenau anunciou reforço em uma linha do transporte coletivo lá do Vostart, com 3 horários a mais no domingo, né, antes do início da partida, e depois 2 ônibus à disposição de torcedores que saem do SESI até o Terminal da Fonte. E o reforço da linha também é saída do Terminal da Fonte até o estádio do SESI, para que o torcedor tenha facilidade de chegar até o estádio e acompanhar essa partida.